Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. Imagine a cena: um general do alto escalão nazista, impecável em sua farda cinza-campo, gesticulando com arrogância absoluta diante de suas tropas veteranas. Ele aponta para o horizonte e solta um riso de desprezo ao falar dos brasileiros. São amadores, vamos esmagá-los em dias. Ele não sabia que aquele discurso inflamado seria seu último ato de vaidade pública antes de ser engolido pela realidade. Hoje, você vai descobrir como a malícia e a coragem dos nossos pracinhas transformaram o carrasco em prisioneiro. Prepare-se, o orgulho de um império está prestes a desmoronar. O inverno de 1944 na região dos Apeninos, na Itália, não era apenas uma questão de temperatura. Era uma entidade física, uma massa gélida que penetrava nos uniformes de brim dos soldados brasileiros, entorpecendo os dedos e testando a sanidade de cada homem que deixara o calor dos trópicos para lutar em um continente que parecia querer expulsá-los a cada rajada de vento. A neve, que para muitos daqueles jovens era apenas uma lenda contada em livros, agora era um lençol branco que escondia minas terrestres, corpos e a promessa de uma morte silenciosa por hipotermia. A Força Expedicionária Brasileira, a nossa FEB, estava posicionada na linha gótica, uma complexa barreira defensiva alemã que cortava a península italiana de costa a costa, protegida por veteranos da Wehrmacht que haviam lutado nas estepes russas e no deserto africano. Do outro lado daquela linha de fogo, o alto comando alemão observava os brasileiros com uma mistura de curiosidade e profundo desdém. Para os generais de Hitler, o Brasil era um país de carnaval e sol, totalmente despreparado para a guerra moderna de alta intensidade. Essa percepção equivocada foi alimentada por um oficial em particular, um general cuja carreira fora forjada na rigidez prussiana e na crença inabalável da superioridade técnica ariana. Ele estava convencido de que a presença brasileira no fronte era um mero capricho político dos americanos e que bastaria um golpe firme para desintegrar a moral daqueles homens que ele chamava de mestiços tropicais. Em uma tarde cinzenta de dezembro, em um quartel-general improvisado dentro de uma vila de pedra, nas proximidades de Bolonha, esse general nazista convocou seus oficiais de Estado-Maior para um pronunciamento que deveria selar o destino do setor. Ele subiu em um pequeno palanque de madeira, com as botas polidas refletindo a luz pálida das velas e dos lampiões, e abriu um mapa das operações. Com um tom de voz ríspido, ele proferiu um discurso carregado de veneno ideológico e soberba militar. Ele prometeu aos seus subordinados que, antes que o inverno terminasse, a 148ª Divisão de Infantaria e as unidades remanescentes da Divisão Itália teriam o prazer de esmagar os brasileiros. Ele usou palavras pesadas, ridicularizando a insígnia da cobra que fuma e afirmando que o réptil brasileiro morreria de frio antes mesmo de sentir o calor do combate real. Aquele discurso, filmado por equipes de propaganda alemãs para ser exibido como prova de confiança no Fronte Sul, foi a última vez que aquele homem falou publicamente como um conquistador. O que ele não compreendia era que o pracinha brasileiro possuía uma resiliência obstinada, uma malícia de terreno e uma capacidade de sofrer em silêncio que os manuais de guerra alemães não previam. Enquanto o general nazista celebrava sua própria retórica com brindes de vinho italiano confiscado, os brasileiros estavam cavando. Eles cavavam buracos de raposa na terra dura, reforçavam trincheiras sob bombardeios de artilharia e aprendiam a arte da sobrevivência em patrulhas noturnas letais. A malícia brasileira, tantas vezes citada, começou a se manifestar na forma como os pracinhas se adaptavam ao terreno. Eles não seguiam a rigidez cega, eles improvisavam. Eles transformavam cobertores em camuflagens improvisadas e aprendiam a ler os sons da montanha com a precisão de caçadores. O general alemão, em seu castelo de cartas de arrogância, acreditava que o Brasil enviara amadores.
Mas o que o Brasil enviara foram homens do sertão, operários das fábricas e estudantes que, embora sentissem medo, tinham uma fraternidade inquebrável. O contraste entre o general que fazia discursos e o pracinha que comia ração fria na lama começava a pender a balança da história de uma forma que Berlim jamais imaginaria. A virada do ano de 1944 para 1945 trouxe a ofensiva final aliada. O general nazista, fiel à sua promessa de esmagar, ordenou contra-ataques ferozes. Ele acreditava que a agressividade alemã seria suficiente para forçar a retirada brasileira. No entanto, em cada colina e em cada ravina, seus soldados encontravam uma resistência furiosa. Monte Castelo, que se tornara o pesadelo da FEB, também se transformara no cemitério das ambições alemãs. O general via, com crescente irritação, seus relatórios de baixas aumentarem. Os brasileiros não apenas aguentavam o fogo, eles estavam avançando. Onde o general esperava desespero, ele encontrou uma determinação fria. A cobra não apenas fumava, ela estava cuspindo fogo. A frustração começou a corroer o Estado-Maior alemão. O general, que prometera uma vitória rápida, via-se agora forçado a ordenar recuos estratégicos que ele chamava de encurtamento de linhas, uma frase elegante para ocultar a realidade de que estavam sendo empurrados contra a parede pelos homens que ele tanto desprezara. O mês de abril de 1945 foi o palco do ato final. A linha gótica fora rompida e o exército alemão na Itália estava em plena retirada desordenada em direção ao norte, tentando alcançar os desfiladeiros alpinos para uma última resistência desesperada. O general nazista, o mesmo que fizera o discurso inflamado, encontrava-se agora liderando um contingente de milhares de homens em uma fuga frenética pelo Vale do Pó. Ele já não falava em esmagar ninguém. Ele falava em sobrevivência. No entanto, o destino e o comando brasileiro tinham outros planos. Através de uma manobra de cerco brilhante e veloz, a FEB conseguiu interceptar a rota de fuga da 148ª Divisão de Infantaria Alemã. O general viu-se preso em um bolsão de resistência nas proximidades de Coléquio e Fornovo de Taro. Os brasileiros haviam fechado o cerco com uma velocidade que desmentia qualquer acusação de amadorismo. O general nazista, que outrora ridicularizara o Brasil de um palanque seguro, agora estava cercado por pracinhas que ocupavam todas as cristas ao seu redor. A ironia da história é uma força implacável. O general nazista, agora imerso no caos de uma divisão que se desintegrava, viu-se forçado a enviar emissários para negociar. Ele ainda tentava manter uma postura de dignidade militar, mas o tremor em suas mãos, ao segurar os binóculos, traía seu pavor. Ele olhava para as posições brasileiras e via a bandeira verde-amarela tremulando no topo das colinas que deveriam ser suas. Ele lembrou-se de seu discurso, das palavras de desprezo e da promessa de aniquilação. Agora, ele tinha diante de si uma escolha simples e brutal: a rendição incondicional ou a aniquilação total de seus homens sob o fogo da artilharia brasileira, que já começava a ajustar as coordenadas para o golpe final. O general nazista, o homem que prometera esmagar o Brasil, estava prestes a entregar sua pistola para um oficial brasileiro em uma das rendições mais massivas e humilhantes de toda a Segunda Guerra Mundial. A tensão no ar de Fornovo era quase sólida. Os pracinhas brasileiros, com seus fuzis Garand prontos e os dedos no gatilho, observavam as colunas alemãs paradas. O silêncio era interrompido apenas pelo som do vento e pelo murmúrio distante das viaturas. O general alemão sabia que seu tempo acabara. Ele desceu de seu veículo de comando, ajustou sua túnica, que agora parecia grande demais para seu corpo curvado pelo peso da derrota, e caminhou em direção ao ponto de encontro. Cada passo que ele dava era uma retratação silenciosa de cada palavra de seu discurso arrogante. Ele não estava sendo esmagado fisicamente por uma massa de tanques americanos. Ele estava sendo esmagado moralmente pela competência de um exército que ele se recusara a reconhecer como igual. A cobra não morreu de frio. Ela subiu a montanha e agora o encarava de frente. O processo de negociação foi rápido.
Os brasileiros, liderados por oficiais que mantiveram uma postura de firmeza inabalável, não deram espaço para termos ou condições. Era a rendição total ou o combate até o fim. O general nazista, vendo que a malícia brasileira o cercara por todos os lados, percebeu que a fuga para a Alemanha era uma miragem. O homem que se via como um semideus da guerra estava agora à mercê de sargentos e cabos que falavam português e que o tratavam com a frieza profissional de quem venceu o melhor que o Reich tinha a oferecer. O discurso de dezembro agora ecoava em sua mente como um eco grotesco de sua própria estupidez. Ele percebeu que seu maior erro não fora tático, mas humano. Ele subestimara a alma de um povo que, quando provocado em sua honra, não conhece o significado da palavra rendição. Enquanto as fileiras de soldados alemães começavam a depor suas armas em pilhas crescentes, o general nazista permanecia parado, observando o desarmamento de sua outrora orgulhosa divisão. Eram quase 15.000 homens, milhares de cavalos e centenas de veículos, todos sendo capturados por um efetivo brasileiro que agira com uma precisão cirúrgica. O oficial brasileiro encarregado de receber a rendição avançou com uma sobriedade que contrastava com a teatralidade nazista. O general alemão levou a mão ao seu coldre de couro. Por um instante, os pracinhas ao redor tensionaram os músculos, prontos para qualquer reação. Mas o general apenas retirou sua pistola Luger P-08 e, com um gesto lento, que simbolizava o fim de sua carreira pública e militar, estendeu a arma. O homem que prometera esmagar o Brasil estava entregando sua honra ao país que ele tentara ridicularizar. Este foi o momento em que a propaganda nazista colapsou sob o peso da realidade brasileira. O general foi conduzido ao posto de comando da FEB. Ao caminhar por entre os soldados brasileiros, ele viu rostos de todas as cores. Homens que sorriam não por crueldade, mas com a satisfação do dever cumprido. Ele viu a humanidade que sua ideologia tentara apagar e percebeu que aquela era a força secreta que os brasileiros trouxeram para a Itália. Eles não lutavam por uma raça superior ou por um império milenar. Lutavam pela liberdade e uns pelos outros. O general nazista, que fizera seu último discurso público, prometendo a destruição, agora era apenas um prisioneiro silencioso em um caminhão de transporte brasileiro, rumando para a retaguarda e para o julgamento da história. A notícia da rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã para a FEB correu o mundo. Foi o golpe de misericórdia no moral das forças do eixo na Itália. O general alemão, ao entrar no cativeiro, desapareceu das crônicas de glória militar para se tornar uma nota de rodapé sobre a arrogância. Ele nunca mais ocupou um cargo de liderança, nunca mais fez um discurso e sua voz, que outrora bradava contra os brasileiros, foi silenciada pelo peso da vergonha. O Arquivo das Guerras preserva esse relato para nos lembrar de que a soberba é a antecâmara da queda. O Brasil na Segunda Guerra Mundial não foi um coadjuvante. Foi o protagonista de atos de bravura que calaram os generais mais experientes do mundo. A cobra fumou e o general que tentou pisar nela acabou sendo o seu prisioneiro. A trajetória daquele general nazista serve como uma lição atemporal sobre o perigo de subestimar um oponente baseado em preconceitos. Ele acreditava que a guerra era feita apenas de máquinas e doutrinas, ignorando o fator humano e a resiliência moral. Quando ele se viu diante dos pracinhas em Fornovo, ele não encontrou amadores. Encontrou guerreiros que haviam sido forjados no fogo mais puro. O discurso de esmagamento tornou-se sua própria sentença de morte política e militar. O Brasil, com sua mistura de raças e sua alegria inata, provou ser o pesadelo tático do Reich na Itália. A cobra fumou tão forte que a fumaça obscureceu a visão de quem se achava invencível. A rendição em Fornovo não foi apenas uma vitória militar brasileira. Foi uma vitória da dignidade sobre a arrogância. O general nazista, ao entregar sua arma, selou o destino de sua ideologia naquele fronte. Os brasileiros, por outro lado, voltaram para casa com a cabeça erguida, sabendo que haviam enfrentado o melhor que o inimigo tinha e vencido. A história do general que prometeu esmagar é contada nos quartéis e nas escolas até hoje, não por vingança,
mas para celebrar a coragem do homem comum brasileiro diante da tirania. O Arquivo das Guerras se orgulha de manter viva essa chama de orgulho nacional, lembrando que o Brasil brilha mais forte quando o cenário é mais escuro. A jornada do general para o esquecimento começou no exato momento em que o primeiro soldado brasileiro lhe deu voz de prisão. Ele passou o restante de seus dias tentando entender onde falhara. Ele olhava para os jornais da época e via as fotos dos brasileiros celebrando e percebia que o mundo que ele tentara construir estava em ruínas, enquanto o país que ele desprezara estava apenas começando a mostrar sua força ao mundo. O discurso de dezembro de 1944 tornou-se uma relíquia de um tempo de loucura. O general nazista foi o último a rir, mas os brasileiros foram os que riram por último, e o riso brasileiro era o som da liberdade reconquistada. Até hoje, nos campos da Itália, existem memoriais que lembram a passagem da febre, e, em algum lugar dos arquivos alemães, repousa o registro daquele discurso infeliz. É um lembrete para todos os líderes de que as palavras têm peso e que a arrogância é um mestre cruel. O general nazista que prometeu esmagar os brasileiros terminou seus dias como um exemplo de como não se deve liderar. O Brasil, por sua vez, deixou na Itália um rastro de flores e gratidão. A fumaça da cobra dissipou-se, mas a luz daquela vitória continua a iluminar a nossa história militar. O general nazista falou pela última vez, mas a FEB continua falando através de seu legado de honra. Esta primeira parte do relato detalhou a ascensão da arrogância e o choque inicial da realidade. A construção do cerco e a psicologia da queda do general nazista revelam a profundidade do heroísmo brasileiro. No entanto, o momento exato da entrega da pistola e o diálogo silencioso entre o vencedor e o vencido guardam detalhes ainda mais profundos sobre a alma brasileira. A guerra estava prestes a acabar, mas a lição que o Brasil daria ao mundo estava apenas começando a ser escrita no solo de Fornovo. A rendição em Fornovo de Taro, nas últimas semanas de abril de 1945, não foi apenas um evento militar. Foi o desmoronamento final de uma arquitetura de mentiras que o general nazista ajudara a construir com cada palavra de seu discurso arrogante. Enquanto o sol pálido da primavera italiana começava a derreter as últimas crostas de gelo nos picos dos Apeninos, revelando a terra negra e as feridas abertas pela artilharia, a 148ª Divisão de Infantaria Alemã encontrava-se em um estado de paralisia estratégica absoluta. O general, que meses antes gesticulava com a confiança de um semideus perante seus oficiais, agora via-se confinado em um posto de comando improvisado, cercado por mapas que mostravam apenas o inevitável. O cerco brasileiro era total, hermético e impiedoso. Ele ouvia o ronco dos motores das viaturas da Força Expedicionária Brasileira patrulhando as estradas ao redor, um som que ecoava como uma batida de martelo em sua consciência. A fúria tropical que ele ridicularizara transformara-se em uma armadilha de precisão cirúrgica. Os brasileiros não agiam como os amadores que ele descrevera. Eles operavam com uma calma e uma eficiência que faziam a disciplina prussiana parecer arcaica e lenta. O momento da decisão final foi precedido por horas de um silêncio angustiante. O general nazista passava o tempo observando seus soldados, homens exaustos, sujos e com o olhar perdido de quem já não via sentido na resistência fanática exigida por Berlim. Ele lembrou-se do brilho nos olhos de suas tropas durante o seu discurso de dezembro, da forma como eles acreditaram que os brasileiros seriam apenas um detalhe irrelevante no fronte sul. Agora, a realidade batia à porta com a força de um obus. Os brasileiros haviam cortado todas as rotas de fuga para o norte. A promessa de alcançar as passagens alpinas e a segurança do território alemão era agora uma miragem cruel. O general sentia o peso da Luger em seu coldre, a mesma arma que ele costumava apontar para os mapas ao traçar os planos de esmagamento. Ele percebeu que a sua última ação pública, aquele discurso inflamado, fora a sua própria sentença de morte política. A partir dali, sua vida pertenceria àqueles que ele ousara chamar de inferiores. A negociação para a rendição
foi conduzida com uma sobriedade que desarmou o general. Ele esperava encontrar oficiais brasileiros carregados de ódio e sede de vingança, homens que tripudiariam sobre a sua queda. Em vez disso, encontrou oficiais brasileiros que mantinham uma postura de firmeza inabalável, tratando a situação com o profissionalismo de quem já havia vencido a batalha moral muito antes do primeiro tiro de artilharia em Fornovo. O major brasileiro encarregado de levar os termos da rendição incondicional não precisou de discursos longos ou de teatralidade. Ele simplesmente apresentou os fatos. As colinas estavam tomadas, a artilharia estava apontada e o exército brasileiro estava pronto para agir. O general nazista, olhando para o rosto daquele oficial que representava a diversidade e a força do Brasil, viu o colapso de toda a sua doutrina racial. Ele percebeu que a força do Brasil não vinha de uma uniformidade imposta, mas da união voluntária de homens que lutavam por algo real. O ato de depor as armas começou em uma tarde de domingo, sob um céu que parecia ironicamente azul e calmo. A 148ª Divisão de Infantaria, a 9ª Divisão de Granadeiros Panzer e os remanescentes da Divisão Itália começaram a marchar em direção aos pontos de coleta brasileiros. Eram quase 15.000 homens, uma massa cinzenta de uniformes que outrora simbolizavam o terror na Europa, agora caminhando com os ombros curvados sob o peso da derrota. O general nazista estava no centro dessa procissão de humilhação. Ele via seus soldados entregando seus rifles, suas pistolas e suas bandeiras aos pracinhas brasileiros. O contraste era absoluto. Os vencedores, com seus uniformes verde-oliva e o emblema da cobra fumando, observavam com uma serenidade que irritava o general mais do que se fossem agressivos. Os brasileiros não precisavam gritar. A realidade de 15.000 alemães se rendendo a um exército sul-americano era o grito mais alto de toda a Segunda Guerra Mundial na Itália. Quando o general finalmente parou diante do posto de comando brasileiro para oficializar sua própria rendição, o tempo pareceu parar para todos os presentes. O homem que fizera o discurso prometendo a destruição do Brasil agora estava ali, a poucos metros dos pracinhas que ele chamara de covardes. Ele retirou suas luvas de couro, ajustou seu cap pela última vez e, com um tremor visível que tentava desesperadamente ocultar, entregou sua pistola ao oficial brasileiro. Aquele metal frio que mudava de mãos era o símbolo final do fracasso de um império. O discurso de dezembro fora sua última manifestação de poder público. A entrega da arma era sua entrada no limbo da história. Ele não era mais o senhor da guerra. Era apenas um prisioneiro de guerra sob a guarda de homens que sabiam o valor da liberdade porque haviam lutado por ela na lama e no frio. A logística da captura foi um feito que assombrou os comandantes americanos e britânicos. O exército brasileiro, com um efetivo muito menor que o dos prisioneiros, conseguiu gerir a rendição em massa com uma organização impecável. Os alemães eram conduzidos em colunas intermináveis, e os brasileiros garantiam que as regras de Genebra fossem seguidas, tratando os prisioneiros com uma humanidade que os próprios alemães raramente ofereciam aos seus capturados. O general nazista, sentado na retaguarda de um caminhão de transporte brasileiro enquanto era levado para o interrogatório, observava os pracinhas dividindo comida com os civis italianos e até com alguns soldados alemães feridos. Ele percebeu tarde demais que a mística brasileira não era uma falha de disciplina, mas uma força de caráter que desarmava o inimigo de forma mais profunda que qualquer bombardeio. Durante o interrogatório nas linhas brasileiras, a arrogância do general desapareceu completamente, sendo substituída por uma apatia melancólica. Quando questionado sobre seus planos anteriores e sobre o discurso que fizera, ele mantinha os olhos fixos no chão. Ele sabia que aquelas palavras agora eram cinzas. O esmagamento fora o dele. O oficial brasileiro que conduzia a conversa não precisou ser cruel. A própria situação de derrota incondicional era a punição suprema. O general percebeu que sua carreira, iniciada com as glórias da Blitzkrieg e com a crença na invencibilidade alemã, terminava nas mãos de um exército que ele ridicularizara. O Brasil havia dado ao alto comando nazista a lição definitiva:
Nunca se deve confundir cordialidade com fraqueza, e nunca se deve subestimar um povo que possui a coragem de cruzar o oceano para enfrentar o mal. Os dias que se seguiram à rendição em Fornovo marcaram o colapso total das forças do eixo na Itália. A vitória brasileira foi o catalisador que apressou a rendição das outras unidades alemãs na península. O general nazista, agora apenas um número em um campo de prisioneiros nos Estados Unidos, passava seus dias em silêncio absoluto. Ele evitava os outros oficiais alemães, pois a história de sua promessa quebrada e de sua rendição aos brasileiros tornara-se motivo de sussurros de vergonha. Ele, que vivera para o reconhecimento público e para os louros da vitória, passaria o resto de sua vida na obscuridade. Seu discurso de dezembro de 44 foi, de fato, sua última peça de teatro público. A partir de Fornovo, sua existência foi reduzida a um registro de derrota nos anais militares do Brasil. Enquanto isso, os pracinhas brasileiros celebravam o fim da guerra com a consciência tranquila. Eles haviam feito a cobra fumar no coração da Europa e haviam silenciado um dos generais mais soberbos de Hitler. Ao retornarem para o Brasil, trouxeram consigo as armas capturadas, as bandeiras do inimigo e a certeza de que haviam honrado cada palmo da terra natal. O general que prometera esmagá-los era agora uma lembrança distante, uma figura patética que servia apenas para ilustrar a vitória da democracia sobre a tirania. A recepção triunfal no Rio de Janeiro foi o oposto do silêncio que acompanhou o general nazista para o cativeiro. O Brasil brilhou sob o sol, enquanto o general desaparecia nas sombras de sua própria arrogância. A história dessa rendição épica em Fornovo, de Taro, permanece como um dos pilares da identidade da Força Expedicionária Brasileira. Ela nos ensina que a força de um exército não reside apenas em seu armamento, mas na qualidade moral de seus homens e na firmeza de seus propósitos. O general nazista, com todos os seus tanques e sua doutrina ríspida, foi vencido pelo brasileirismo, aquela mistura de coragem, improviso e humanidade que os manuais alemães não conseguiam processar. O discurso do general foi sua última manifestação pública, porque a realidade do Brasil foi a última coisa que ele não pôde ignorar. Ele tentou pisar na cobra, mas a cobra fumou e o envolveu em uma nuvem de derrota da qual ele nunca mais saiu. Hoje, ao revisitarmos esse episódio através do Arquivo das Guerras, percebemos que o heroísmo brasileiro na Segunda Guerra Mundial foi uma construção diária de resiliência. Cada quilômetro percorrido nas montanhas italianas, cada noite passada nas trincheiras gélidas e cada combate corpo a corpo foram os passos que levaram àquela tarde de glória em Fornovo. O general nazista foi apenas o rosto da soberba que o Brasil teve a missão histórica de abater. A rendição incondicional de 15 mil alemães para a FEB é um registro eterno de que o nosso país, quando chamado a agir pela justiça, é capaz de feitos que assombram o mundo e silenciam os tiranos. O general nazista faleceu anos após o fim da guerra, vivendo uma vida de total anonimato na Alemanha do pós-guerra. Ele nunca escreveu memórias, nunca concedeu entrevistas e nunca mais subiu em um palanque. O peso do fracasso em Fornovo e o eco de seu próprio discurso infeliz acompanharam-no até o túmulo. Para os brasileiros, no entanto, a história daquela vitória continua sendo contada com orgulho e emoção. Ela é o testemunho de que não existem inimigos invencíveis para aqueles que possuem a coragem de lutar pela verdade. O general falou: "O Brasil agiu e a história deu o seu veredito final." A fumaça da cobra dissipou-se nos campos da Itália, mas o brilho daquelas medalhas e o eco daquela rendição continuam a inspirar as novas gerações de brasileiros. O Arquivo das Guerras se orgulha de manter viva essa chama de orgulho nacional, resgatando as histórias de homens simples que se tornaram gigantes em solo estrangeiro. A vitória sobre o general arrogante é a nossa herança de honra, uma prova de que a alma brasileira é feita de uma têmpera que não se quebra sob pressão. Que a memória dos pracinhas de Fornovo seja eterna e que a história do general que prometeu nos esmagar sirva de lembrete constante de que o Brasil é um país que nunca deve ser subestimado. Finalizamos este relato com o respeito devido a todos os soldados da FEB
que participaram do cerco de Fornovo e de Coléquio. Eles foram os autores de um dos capítulos mais brilhantes da nossa história militar, transformando o escárnio do inimigo em um silêncio de rendição incondicional. A missão foi cumprida, o general foi capturado, e a honra brasileira brilhou intensamente sob o céu da Itália. O Arquivo das Guerras agradece por você nos acompanhar em mais esta jornada pelas profundezas do passado, onde a bravura brasileira se encontra com a eternidade. A cobra fumou, a paz retornou e a glória dos nossos pracinhas permanece invicta. Que o exemplo de Fornovo nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios diários com a mesma dignidade e fibra. A história foi contada, a verdade foi revelada, e o heroísmo brasileiro, em sua forma mais pura e vitoriosa, agora faz parte da sua memória também. O general nazista falou pela última vez, mas a FEB continuará falando através dos séculos, através de cada brasileiro que carrega no peito o orgulho de nossa história.